Hoje eu vim falar pra vocês talvez um dos episódios mais tristes e mais chocantes que aconteceu aqui no Brasil. Hoje eu vim falar pra vocês o caso do Colônia de Barbacena. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal. Esse canal que fala sobre casos criminais toda sexta-feira a partir de 1 hora da tarde. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, também já deixe seu like. Nós estamos numa meta de chegar a 500 inscritos até o final do ano. Se chegarmos até lá, eu vou abrir um novo quadro onde eu vou falar pra vocês sobre casos vitorianos. Mas enfim, também tem outros casos aqui pra trás. Hoje eu vim dar início a um quadro, não um quadro fixo, mas vai ser um quadro desse mês, onde eu vim falar pra vocês só casos brasileiros, meio que em homenagem ao Brasil, porque o Brasil, ele tá, semana passada, no caso, em relação a onde eu tô postando esse vídeo, tava tendo o feriado nacional, e aí eu vim falar pra vocês sobre casos que aconteceram aqui no Brasil. Eu decidi dar início a esse mês falando sobre um caso muito chocante que aconteceu no Brasil, que foi o caso do Colônia de Barbacena, que é assim, enquanto eu estava escrevendo o roteiro desse caso, eu admito que rolou umas lágrimas ali, porque é muito pesado. Eu tentei amenizar o máximo de descrição possível, mas é impossível você amenizar algo desse tipo. Então, se você tem alguma coisa com esse tipo de caso, com tortura de pessoas que não têm capacidade de se defender ou que não podiam se defender, então esse vídeo não é pra você, porque vai rolar sim muita coisa que é inexplicável praticamente. Mas, assim, chega de enrolação e simbora pro vídeo de hoje. Em 1903, a cidade de Barbacena, em Minas Gerais, foi conhecida como a Cidade dos Loucos por habitar cerca de 7 hospitais psiquiátricos. E o Hospital Colônia de Barbacena foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1903, em Barbacena, Minas Gerais. O Hospital Colônia de Barbacena fazia parte de 7 outras instituições que foram para a cidade com o intuito de tratar pessoas com doenças mentais. Atualmente, apenas 3 desses 7 locais de hospital psiquiátrico ainda estão funcionando. Agora que eu dei esse breve resumo sobre o caso, eu vim falar para vocês como o Colônia se tornou, como o Colônia se construiu e como ele se tornou também esse caso que foi um dos mais graves que aconteceu aqui no Brasil. O primeiro hospital psiquiátrico do estado de Minas Gerais foi construído ainda em 1903 como assistência dos alienados do estado de Minas Gerais. O local onde foi construído o Hospital Barbacena antes já funcionava um outro local de tratamento, mas era para pessoas que tinham tuberculose ou qualquer outra doença, mas havia falido. O antigo hospital psiquiátrico foi então instalado no antigo sanatório que era para tratar essas pessoas que tinham tuberculose, e segundo o que consta, esse hospício, esse lugar, foi instalado na antiga fazenda de Caveira. O antigo proprietário da fazenda era Joaquim Silvério dos Reis, um antigo fazendeiro que era conhecido como delator dos inconfidentes, mas assim, há outros indícios do porquê do Hospital Colônia Barbacena ser instalado na Barbacena. Uma das histórias diz que como uma das cidades para servir como sede do estado de Minas Gerais era Barbacena, mas ela não foi escolhida e foi escolhido Belo Horizonte, meio que para, vamos dizer assim, para deixar elas por elas, eles decidiram instalar um dos maiores hospitais que Minas Gerais já teve em Barbacena. Fora também que, vamos dizer assim, Barbacena era um local ideal para pessoas que tinham esses transtornos mentais, já que tinham um ar muito árido, um clima fresco, um clima que exalava tranquilidade. Mas vocês vão ver que a palavra tranquilidade não estava no dicionário do Colônia Barbacena. E foi assim que entrou em funcionamento o Hospício de Barbacena, mas logo se mudou de nome para o Hospital Colônia de Barbacena. E o primeiro médico responsável foi Antônio Joaquim Dutra, e a capacidade total do Colônia Barbacena era de apenas 200 pacientes. E gravem bem esse número porque, cara, ele vai ser ultrapassado, assim, em limites. E agora eu vou falar pra vocês quem eram os pacientes que estavam no Colônia Barbacena. O que pode chocar alguns é que nos primeiros 30 anos, o Hospital Colônia era um exemplo de tratamento, um exemplo de local para se levar qualquer pessoa, já que era um hospital que tinha um tratamento humanitário, embora ele fosse controverso nos dias atuais. Mas para aquela época era, tipo assim, um dos melhores tratamentos que você podia ter. E com essa fama do Colônia Barbacena, várias pessoas, várias famílias começaram a mandar as pessoas que eles consideravam desajustados para esse hospital. Na época em que esse hospital começou a se tornar muito famoso, o que praticamente
ajudava no tratamento dessas pessoas era o clima ameno de Barbacena, um clima fresco. Então, meio que Barbacena era um local ideal para colocar esse hospital colônia. Mas vocês vão ver que conforme o tempo foi passando, aquele local foi palco de uma das maiores tragédias do Brasil. Mas antes dele se tornar esse palco de horror, antes ele era sim um exemplo de tratamento, já que pessoas começavam a levar os seus entes queridos, algumas cidades começavam a levar as pessoas, moradores de rua, para lá. E vocês já vão começando a ver nessas descrições que aquilo começou a se tornar meio que uma bagunça. Ou seja, além daquele hospital tratar pessoas com doenças mentais, aquilo lá começou a se tornar, tipo assim, um local de despejo. Pessoas que tinham tuberculose ou qualquer outra doença como sífilis eram todos mandados para o Hospital Colônia de Barbacena. E conforme aquilo foi crescendo, estima-se que 70% dos pacientes que estavam lá não tinham nenhuma doença mental. Eram pessoas homossexuais, prostitutas, filhas de fazendeiros, mães que não queriam ter os seus filhos, eram pessoas que foram abusadas sexualmente, eram todas amantes de políticos, adolescentes que engravidavam ainda naquela fase por abuso sexual. Fora também que vários andarilhos e mendigos começaram a ser mandados para lá. Fora também que várias pessoas que não se enquadravam no padrão normativo da época, como mulheres que pensavam à frente do seu tempo, homens tímidos, e também a maioria das pessoas que estavam no Hospital Colônia de Barbacena eram negros, ou seja, tudo foi mandado para lá. Não tinha nenhuma coisa, não tinha nenhuma restrição do que podia ser ou não mandado para o Colônia de Barbacena. E com esse aumento repentino no Hospital Colônia de Barbacena, e foi então que aquilo começou a ter uma mudança muito radical. Não tinham mais leitos, lembrando que era apenas 200, estima-se que que cerca de 5.000 pessoas estavam naquele local. Tipo assim, passavam por ali, cerca de 5.000 pacientes. E com isso, vários recursos materiais, humanos, de tratamento começaram a ter falta no Hospital Colônia. O tratamento dado a esses pacientes começou a ser desumano, tipo assim, com altas taxas de mortalidade, e aquele antigo Hospital Colônia de Barbacena passou a se tornar um depósito de pessoas com doenças mentais, fora também pessoas que eram consideradas desajustadas. Barbacena então começou a se tornar a cidade dos loucos, e aquele problema foi se arrastando sem solução a longo ou a curto prazo. E agora eu vou falar para vocês a chegada dos pacientes até o local. No seu ápice, vários pacientes de vários estados do Brasil simplesmente eram mandados para Barbacena em trens. Os vagões eram considerados desumanos, já que eles chegavam lá praticamente com fezes no chão, urina, vômitos, tipo assim, acabados praticamente. E com essa questão desumana do trem, começaram a chamar esse trem de trem de doido. Essa expressão trem de doido, hoje em dia, ela é praticamente incorporada no sotaque mineiro, embora ela possa significar algo positivo, mas naquela época não era assim. Aquilo lá era sinônimo de ida ao inferno. E esse trem levando pessoas para o inferno pode parecer algo similar e pode parecer que já vimos algo parecido. E realmente já vimos. Já várias pessoas, vários judeus foram levados de trem para os campos de concentração nazistas como Auschwitz. E por esse motivo, várias pessoas começaram a apelidar o Colônia de Holocausto Brasileiro. Todas essas pessoas eram desembarcadas no fundo do Hospital Colônia, e meio que você chegar ali era decretação, era a sentença de morte, já que não tinha infraestrutura como remédios, não tinha roupa, comida, enfim, não tinha nem esgoto mesmo, tipo assim, esgoto encanado. Ou seja, aquilo ali era para a pessoa definhar até a morte. Chegando no local, todos eram separados por sexo, identidade e também de características físicas do corpo. Fora também que quando chegavam lá, eles eram obrigados a entregar todos os seus pertences, incluindo documento, dinheiro, roupa do corpo, as malas, qualquer coisa tinha que ser dada aos funcionários que estavam no Colônia de Barbacena. Com isso daí, era muito comum que muitas mulheres chorassem nesses momentos, já que elas tinham que ficar nu diante de várias pessoas, tipo assim, de homens, mulheres e funcionários, de pessoas que elas nem mesmo
conheciam ou sabiam o nome. Depois, todos eram levados para um local onde todos eram banhados, tipo, um banho coletivo de mangueira e de água fria. E nesse mesmo momento, todos os cabelos dos homens eram raspados. E entrando no Hospital Colônia, todos os homens eram separados para os seus devidos pavilhões. Os que tinham condição de trabalhar eram todos levados para o pavilhão Newton Campus, onde trabalhavam tipo escravo, já que eles não recebiam nenhum tipo de remuneração, nenhuma comida a mais ou nenhuma roupa. Eles simplesmente trabalhavam sem nenhum tipo de remuneração. E as mulheres eram todas levadas para os seus próprios pavilhões, e nesses pavilhões, assim, elas perdiam suas identidades. Elas deixavam de ser mãe, irmã, filha, amiga, mulher, esposa. Elas simplesmente perdiam a sua identidade. E vale lembrar que várias dessas mulheres eram filhas de famílias ricas, famílias, tipo assim, de grandes fazendeiros que durante a adolescência foram abusadas sexualmente e foram mandadas para lá para, tipo assim, para a família não perder a honra. Fora também que várias mulheres pensavam fora da caixinha. Você não podia fazer isso porque você era também enviada para o Hospital Colônia de Barbacena. E agora eu vou falar para vocês a parte do esgoto que tinha no Colônia de Barbacena, que é assim muito chocante. Como o Hospital Barbacena começou a ter muito mais pacientes do que ele era capaz de suportar, lembrando que ele foi projetado para ter apenas 200 leitos e chegava a ter mais de 5.000 pessoas naquele local, não tinha água encanada e também não tinha um sistema de alimentação eficaz para aquelas pessoas. Com o tempo, o sentido de dignidade e humanidade daquelas pessoas começaram a se perder e meio que as pessoas começavam a defecar, a urinar em público, já que não tinha água encanada. O único cano que partia os pavilhões, ele era estourado e jorrava água. Aquela água com certeza era contaminada, já que as pessoas urinavam e defecavam naquele mesmo local e as pessoas bebiam. Era também comum que as pessoas comessem as suas próprias fezes, já que não tinham comida o suficiente para aquelas pessoas. Vale também lembrar que várias pessoas começavam a se banhar naquela mesma água que elas bebiam. E o desespero daquelas pessoas era tão grande que elas comiam o que viesse na frente, desde fezes, ratos e até mesmo alguns pássaros e pombos que pousavam no Hospital Colônia de Barbacena. O psiquiatra e escritor Ronaldo Simões Coelho, que também trabalhou no Hospital Colônia por volta da década de 1960 como um secretário, deu a seguinte declaração. Abre aspas. Muitas das doenças eram causadas por vermes das fezes que eles comiam. A coisa era muito pior do que parece. Cheguei a ver alimentos sendo jogados em coxos e os doidos avançando para o comer, como animais. Visitei o campo de Auschwitz e não vi diferença. O que acontece lá é a desumanidade, a crueldade planejada. O hospício tira-se o caráter humano de uma pessoa e ela deixa de ser gente. Havia um total desinteresse pela sorte. Basta dizer que os eletrochoques eram dados indiscriminadamente. Às vezes, a energia da cidade não era suficiente para aguentar a carga e muitos morriam, outros sofriam fraturas graves. Fecha aspas. E com essa parte, eu vou entrar para vocês a parte dos tratamentos que as pessoas eram submetidas. E assim, é a parte, talvez assim, uma das partes mais chocantes desse caso, que é completamente desumano. Um dos principais tratamentos do Hospital Colônia era o eletrochoque e a ducha escocesa. Essa ducha é praticamente um jato de água fria nas pessoas. E há relatos que o eletrochoque era tão forte que faltava luz em Barbacena. Esse tipo de tratamento, se é que pode se chamar de tratamento, eu acho que é muito mais tortura, era dada sem nenhuma explicação. Eles simplesmente torturavam essas pessoas porque ou os funcionários não tinham tanta afinidade com os pacientes, ou porque eles se rebelavam ou desobedeciam qualquer ordem. Com isso, muitas pessoas que eram submetidas a esse tipo de tortura acabavam morrendo, ou os que sobreviviam tinham fraturas muito graves. E o psiquiatra Wallerson Alckmin, que visitou o local na década de 1975 como um psiquiatra, um estudante de psiquiatra, deu a seguinte declaração. Abre aspas. Eu era estudante do Hospital de Neuropsiquiatria Infantil em Belo Horizonte. Quando fui visitar
a colônia zoológica de Barbacena. Tinha 23 anos e foi um grande choque entrar no meio daquelas pessoas. Uma menina de 12 anos atendida no hospital de neuropsiquiatria infantil. Ela estava numa cela e o que me separava dela não eram somente grades. O frio daquele mês de maio cortava sua pele sem agasalho. A metáfora que tenho sobre aquele dia é daqueles ônibus escolares que foram fazer uma visita ao zoológico. Só que não era tão divertido e nem a gente era tão criança assim. Fiquei muito impactado e na volta chorei diante do que vi. Fecha aspas. Eu não sei o que falar sobre isso, o que falar sobre esse tipo de coisa é muito chocante assim. E com isso você pode estar se perguntando se não houve nenhum tipo de rebelião. Pois houve. Mas todas as que houve foram completamente caladas, pois as pessoas que pegavam, pois se os funcionários pegassem essas pessoas que estavam se rebelando, eles eram trancados em celas frias e úmidas e completamente pequenas, sem nenhum tipo de agasalho ou cobertor. Fora também que muitos recebiam o castigo de ser banhados em uma banheira de mercúrio, onde essa mesma banheira era usada para um recipiente de fezes e urina. Ou seja, se você se rebelasse, você era castigado ou morto. Se você não fosse morto, você era deixado à beira da morte para servir de lição para as outras pessoas não se rebelarem. E agora eu vou falar para vocês a parte das cobaias que tinham no Hospital Colônia. Eu não posso nem sei se eu posso chamar esse local de hospital. Eu acho que só Colônia ou campo de concentração. Uma outra parte chocante desse caso é que para os funcionários crescerem profissionalmente dentro do Hospital Colônia, eles tinham que passar meio que por um treinamento que passasse por todas as partes de tratamento do Hospital Colônia. Ou seja, desde aplicar injeção até mesmo a dar eletrochoques nas pessoas. Nessa parte, cerca de 21 mulheres eram sorteadas e outros homens eram pegos aleatoriamente. E todos eles eram levados para servirem como cobaias para as pessoas que estavam treinando aplicarem eletrochoque, injeção ou até mesmo fazer um curativo. A primeira que tentou fazer esse tratamento de eletrochoque em uma paciente que estava naquele local matou a mulher com uma parada cardíaca. O segundo a morrer foi um jovem de menos de 20 anos de idade que também morreu graças ao eletrochoque. Com isso, já foram 2 mortes seguidas. E o que me mais traz impacto nessa parte é que eles não se preocuparam. E o que me mais traz, talvez, impacto nessa parte é que eles não se preocupavam se estavam matando ou não uma pessoa. Eles estavam ali só para receber dinheiro, só para, talvez, torturar alguém, porque não tem explicação. E agora eu vou falar pra vocês aonde essas pessoas dormiam e o que elas comiam também. Lembram que eu disse que o Hospital Colônia apenas tinha 20 leitos? Então, muitos dos pacientes dormiam em um leito único. Meio que esse leito único era para dizer que eles dormiam em capim seco espalhado pelo chão de cimento do Colônia. Esse capim seco era para substituir as camas que faltavam naquele local. Até 300 pessoas por pavilhão dormiam nesses leitos únicos. Fora também que muitas vezes eles dormiam em meio a ratos, insetos e a seus próprios dejetos. Fora também que em Barbacena fazia muito frio no inverno e para poderem sobreviver àquilo, muitos dormiam um em cima do outro. E vamos dizer que os de baixo não suportavam aquilo e acabavam morrendo. Pela manhã, as próprias pessoas que estavam em cima dessa pessoa tinham que tirar esse cadáver. Outra parte que me deixa chocado, por ser um caso brasileiro, a gente entende as falas, a gente pode imaginar as falas. Ou seja, eu imagino aquela pessoa numa noite fria falando, vamos nos juntar aqui para tentar se aquecer. E as pessoas que estavam embaixo tentavam, tipo, tem como você sair de cima de mim que tá me sufocando? E os de cima não escutavam. Tipo assim, as pessoas morriam em silêncio, as pessoas morriam sufocadas. E no outro dia, as pessoas que acabavam dormindo ali em cima tinham que socorrer, tinham que botar aquele cadáver para fora daquele local. Fora também que muitos desses cadáveres não eram levados para fora do Hospital Colônia. Muitos eram deixados nos quintais, naqueles locais, para definharem com o tempo, para apodrecerem, enfim.
Não tem explicação pelo que estava acontecendo. Fora também que, para se aquecer, muitos formavam um círculo e quem estava dentro do círculo ia alternando com o de fora para poder tentar se aquecer, mas não adiantava. Muitos morriam de hipotermia. E para ainda piorar a situação, todas as comidas de todos os dias eram sempre as mesmas. Era arroz, feijão, macarrão branco e raras as vezes tinha uma carne moída. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal. E mais atrás vem o macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás vem as funcionárias, que são as putas mais ordinárias. E como eram muitas pessoas, a comida nunca dava, não sobrava. E para meio que suprir, para meio que contornar esse problema, as pessoas engrossavam a comida com farinha de mandioca. E como já é de se imaginar, a comida no local era feita completamente por desacaso, com falta de higiene. A imagem de comidas sendo preparadas no chão do Colônia. E por mais que tivessem 3 refeições ao dia, café da manhã, almoço e jantar, eles não recebiam comida suficiente para poder passar esse tempo. E como se não bastasse isso, para eles começarem a comer à noite, eles tinham que levantar 3 horas antes para formar uma fila para, enfim, tentar chegar até o final e ver se ainda sobrou alguma comida ali. E agora eu vou falar pra vocês não sobre a vida do Colônia, sobre como era sobreviver naquele local. Apesar de ser um hospital psiquiátrico, praticamente não tinha nenhuma assistência vindo dessa área de qualquer tipo de profissional. Ver qualquer profissional no Barbacena era, tipo assim, muito raro de se acontecer. Outra coisa que tinha no Hospital Barbacena eram as 28 casas de tratamento. Essas 28 casas de tratamento eram destinadas a pessoas que já estavam naquele local há tanto tempo que elas não eram capazes de socializar novamente com qualquer outra pessoa vinda de fora. Então elas eram mandadas para essas casas de tratamento onde elas recebiam um pouco mais de dignidade. Elas podiam andar arrumadas, com roupas, elas podiam tomar banho individualmente e com água quente, recebiam comida e também recebiam um auxílio do governo. Infelizmente, essas casas de terapia não eram destinadas a todas as pessoas, ou seja, nem todo mundo tinha acesso a essas casas. Eram raras as vezes que alguém ia para lá, já que era apenas 28 casas. E agora eu vou falar para vocês quando a verdade veio à tona para o Brasil todo. O Brasil só passou a ter noção do que acontecia naquele inferno em 1961, quando o fotógrafo Luiz Alfredo, que era do antigo jornal Cruzeiro, foi convidado pelo próprio governador do estado de Minas para visitar Barbacena, o hospício de Barbacena, e tratar e fotografar tudo o que acontecia ali. É claro que todos se chocaram, o Brasil todo que viu aquela notícia se chocou do que acontecia ali, mas nada foi feito, nenhuma denúncia, assim. Se passou anos até que em 1979, novamente, um jornal chamado O Estado de Minas Gerais foi até o local onde deu mais um documentário, onde fez mais um documentário detalhando, mais uma vez, as coisas que aconteciam naquele local. E em 1979, no mesmo ano, um novo documentário foi feito no local chamado Em Nome da Razão, onde mais uma vez expôs para o Brasil a tamanha crueldade, a decadência humana que as pessoas eram expostas naquele local. Apesar de tudo isso ser feito, foi somente na década de 1980 que o hospital, que o hospício, que aquele inferno foi fechado, teve as suas portas encerradas, seu funcionamento encerrado. Dentre os sobreviventes durante aquele período e depois daquele período, fora também as pessoas que fugiram de lá, que conseguiram fugir lá, soma-se um total de 200 pessoas. E agora eu vou falar para vocês sobre o comércio de corpos que acontecia naquele local. Com alto índice de mortalidade, nem mesmo o hospital que tinha ali perto do Colônia e até mesmo um hospital que foi feito para o Colônia conseguiam suportar tanta pessoa. Com isso, os profissionais que estavam lá decidiram fazer algum meio, alguma coisa para tentar burlar aquilo lá, e foi então que eles decidiram o tráfico de corpos. E é claro
que os médicos que faziam isso lucravam com isso. Diversas universidades do estado de Minas meio que pegavam esses corpos vindo do Hospital Colônia para colocar nas suas aulas de anatomia. Uma dessas faculdades é a Faculdade de Medicina do Estado de Minas Gerais, que é bem conhecida por lá. Mas aí você se pergunta, e quando a demanda por esses corpos era baixa, o que eles faziam? Então, eles apenas dissolviam esses corpos em ácidos. Desde o início do Colônia de Barbacena até o final dele, em 1980, mais de 60 mil pessoas foram mortas, e dessas, 1.853 corpos foram meio que vendidos a esse mercado de tráfico de corpos. E após o fechamento do Colônia de Barbacena, essas pessoas começaram a receber auxílio do governo e foram todas mandadas para uma casa de repouso, casas destinadas a essas pessoas. E em memória às pessoas que sobreviveram e as pessoas que morreram no Hospital Colônia de Barbacena, foi aberto um museu em homenagem, que está funcionando até hoje. E atualmente o Colônia de Barbacena ainda permanece em funcionamento, só que dessa vez, com certeza, em melhores condições, onde abriga cerca de 190 pessoas. Os relatos de quem sobreviveu podem ser encontrados tanto no YouTube, se você procurar bem você consegue achar, também de pessoas que trabalhavam lá você também consegue encontrar, fora também que se você quiser saber mais sobre esses relatos, eu recomendo o livro Holocausto Brasileiro, que é publicado aqui no Brasil. Mas então, esse foi o vídeo de hoje. E assim, eu não sabia nem se eu ia gravar esse encerramento, já que não tem muito do que falar. Mas assim, enquanto eu tava escrevendo esse roteiro, eu pensei, será mesmo que eu vou falar sobre esse caso? Já que é um caso pesado, que me deu gatilho. Eu não sou uma pessoa que tem muito gatilho com certas coisas, a não ser com um caso envolvendo criança. Mas como esse caso aqui é um caso brasileiro e que envolveu muita pessoa, do tipo, você consegue imaginar as palavras ditas pelas aquelas pessoas, é uma coisa, é um sentimento muito diferente de você falar sobre um caso que aconteceu fora do Brasil, que você sabe do horror, mas você não tem uma dimensão muito clara. Aqui no Brasil, não. Quando você fala sobre um caso brasileiro, como foi o Holocausto brasileiro, nesse caso, você tem noção do que foi dito, você tem noção do que aquelas pessoas passaram, porque, tipo assim, é brasileiro, você tem dimensão de cada palavra dita, você sabe o peso de cada palavra. É uma coisa muito diferente. Mas, enfim, até a semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.